Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí do EmpresaCast, o nosso canal de divulgação onde a gente tem trazido aí e compartilhado conhecimento com diversos empreendedores e pessoas do mundo corporativo com o objetivo de fomentar ainda mais a economia do Brasil e do mundo. Sejam todos muito bem-vindos aí. Quero agradecer a presença do nosso Renato Mendonça, obrigado aí por estar aqui com a gente, a Live University por estar disponibilizando o espaço. Obrigado, Renato, por estar aqui. A gente hoje vai falar um pouco aí sobre a tua trajetória como pessoa, sobre a tua trajetória como empresário, sobre a tua trajetória como empreendedor. E no final de tudo, a gente quer saber como é que isso acaba indo aí para o caminho das vendas de alta complexidade, que são aquelas vendas de alto valor agregado, porque a gente aqui no Empresômetro tem como uma praxe da casa falar de que nós somos a Ferrari do mercado de dados. Então, eu sei que quem compra a Ferrari não está preocupado ali com o preço, está preocupado com o valor. Então, acredito que o bate-papo vai ser muito bacana. Quero aí te agradecer. Obrigado pela presença e seja muito bem-vindo ao nosso canal, disponível aí em todas as plataformas, no YouTube, no Spotify e todas as demais de áudio e vídeo. Então, obrigado mais uma vez e seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Maravilha. Fala bonito, né? Carlos Alberto Pinto é uma celebridade. Mas, parabéns aí por tudo, pela estrutura, muito bacana, tá? Parabéns ao pessoal da Live University, é uma estrutura realmente diferenciada. Me chamou a atenção quando cheguei aqui. Então, parabéns a vocês todos. Obrigado pela oportunidade do espaço aberto e poder falar um pouquinho mais sobre a gente. Se a gente puder contribuir de alguma forma... eu acredito que vai dar. A Live, por coincidência ou não, eu sou meio suspeito de falar, quando eu vim para São Paulo em 2012, foi o primeiro curso que eu fiz. Foi um curso que eu aprendi análise SWOT cruzada com as forças de Porter. Nunca tinha ouvido falar naquilo, inclusive ao meu saudoso, querido amigo Galvão. A maior enxaqueca que eu tive na minha vida foi no dia dessa aula, então, se ele está assistindo, ele sabe muito bem disso. E aí eu saí de aluno... Estudei bastante isso aí. E hoje eu tenho o prazer e sou agraciado de fazer parte aí do corpo docente, então a gente acaba vivendo esse universo que a Live é uma grande família. Então, sinta-se acolhido, não só pelo Empresômetro, mas também por esse ambiente. Mas, Renato, cara, eu quero puxar aí, então, essa timeline, puxando lá dos primórdios, de quando você começou... Literalmente, né? A trabalhar, né, quando tudo isso veio, para a gente falar um pouco dessa tua trajetória aí, né, de como foi essa tua vida profissional para eclodir hoje nesse mercado de alto luxo, nesse mercado de alto padrão. Mas vamos começar lá do começo. Fala para a gente como foi que tudo começou aí. É muito engraçado, assim. Eu fiz isso naturalmente esse ano. Trabalho hoje no Matarazzo, que é um dos projetos assim icônicos, não só Brasil. Assim, trabalho nesse mercado já há mais de 10 anos, lá fora, nos Estados Unidos, e eu digo que aquilo ali realmente é uma coisa fora da curva. E estava no dia 30 de dezembro, na piscina do nosso rooftop, e fazendo essa análise aí da minha vida, porque eu exerço a gratidão no meu dia a dia. Sim. Isso é uma coisa muito importante. Mas eu acho interessante também, eventualmente, num determinado momento, que você achar, que você julgar importante, eu usei o Réveillon como uma data. Olhar para trás e falar, deixa eu fazer um balanço do ano. E aí você, você faz essas análises de correções e no balanço do ano eu fiz essa conta, de olhar lá para trás e ver a condução. E são coisas que não foram planejadas. Nunca tive para não dizer que eu nunca tive uma carteira assinada na minha vida, eu tenho minha carteira ainda até hoje, e a Richards, que é uma loja, né, super bacana, gosto bastante, me empregou como temporário num fim de ano para poder ganhar meu dinheirinho ali em dezembro. Né? Meus irmãos, na época, trabalharam na Vidibula, que nem existe mais. Né? E foi assim, a única experiência. De lá para cá foram iniciativas. Foi puramente empreendedorismo. Então, é começar uma atividade nova. E como você mesmo falou, né? Quando você começa um negócio pequeno, médio, você... cruza e corre para a pequena área para poder cabecear. Né? Então, a gente estava conversando antes de começar aqui o bate-papo, pessoal, sobre a figura do empreendedor.
O cara, quando começa, ele é o financeiro, ele é o marketing, ele é o designer, ele é a cobrança, ele é o comercial, ele é a produção, ele é qualidade técnica. Dirigir caminhão já, meu. O cara é tudo, o cara é tudo. E eu acho isso fantástico, porque no mundo corporativo, eu digo sempre que cada vez mais as pessoas elas se conectam pelas histórias das outras, né? Respeite as pessoas porque você não sabe o passado delas. Quando você as vê hoje em algum sucesso tal, você não sabe os percalços que elas passaram e tudo. E aí, ao longo da tua vida, quando você fez essa timeline, e é bacana Réveillon, né? Réveillon a gente sempre reabastece os tanques da esperança. Né? Diferentemente do Natal, onde tem aquela questão de família, de tudo, no Réveillon é mais aquele momento de comemoração, de farra, né? De olhar para trás e dizer, cara, estou reanimado, mas não muda nada, os boletos continuam do dia 31 para o dia 1, né? Mas eu acho que tem um ponto que é mais interessante para a gente olhar, no Réveillon também, que é essa, sabe, fazendo só um parêntese antes de entrar na história, depois eu vou contar um pouco da história lá de trás, de onde começou tudo, mas assim, eu passei por coisas muito difíceis na minha vida, recentemente. Esse foi um ano de muita gratidão por coisas que vêm acontecendo na minha vida, sei lá, de tudo, né? 3 anos atrás, assim, mais especificamente. E essas coisas só aconteceram na minha vida por aquelas muito ruins que aconteceram um pouco antes, que me obrigaram a redirecionar. Então, assim, até que ponto uma coisa é ruim ou até que ponto uma coisa é boa na vida, né? Então, acho assim que essa análise foi muito bacana para isso. E você, com certeza, quando começa o ano, os votos de esperança renascem e você começa com outra perspectiva, né? Como se, de fato, você tivesse ali o seu tanque, o seu combustível reabastecido e você começa o ano realmente com essa percepção. Mas, então, vamos voltar e qual foi teu primeiro ponto, assim, teu primeiro start empreendedor? Olha, primeira empresa... Foi confecção? Foi confecção. Foi tecelagem? Foi, uma confecção que eu montei. Eu fazia faculdade de engenharia. É engraçado isso. Hoje eu olho e vejo que tudo na vida me levava para esse mercado imobiliário. Tá? Eu era apaixonado por arquitetura. Cheguei a fazer teste vocacional para poder entender. Eu fui na escola. Porque você vê difícil uma pessoa com 17 anos. Saber o que quer ser. Poxa. O meu deu médico. Não é fácil. Deu médico? Parabéns aí. Parabéns aí. Eu digo analogamente, eu acabo me sentindo extremamente responsável porque quando você estuda direito, você aprende que existem as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Ambas são dotadas de personalidade, né? Então, a pessoa jurídica, ela tem uma vida, ela não tem um sangue, mas ela tem fluxo de caixa, ela tem coração, ela tem os órgãos dela. Então, do mesmo jeito que o médico se preocupa com a saúde e a sobrevivência de uma pessoa física, eu, como advogado tributário e empresário, acabo me bela analogia. Com a permanência das empresas no país. Né? Deixa eu fazer um elogio de corpo presente. Conte. Qualquer coisa, meu amigo, que você faça na sua vida, você seria bem-sucedido. Médico, enfermeiro, fazendo o que você faz através do empresômetro. Feliz, né? Parabéns aí, cara, pela competência. Tem que amar o que gosta. Eu tenho que assumir aqui que esse cara é meu... Todo mundo tem um mentor na vida, né? O mentor é aquele cara que você curte conversar às 7 horas da manhã. Você abriu os olhos ali, você pegou sua xícara de café, você colocou a música que você gosta de ouvir, e aí você começa, né? Você fazer aquela higiene mental e os pensamentos. E nesse momento é legal você trocar ideia com o cara. Esse é o meu cara. Esse é meu cara. O amor é recíproco. Sim, então aí tu começou com a parte de tecido. Não, você está falando de engenharia. Fazia engenharia civil em Ouro Preto, curso dificílimo. Entrei sem saber para agradar meu pai. A minha vocação, a minha paixão era arquitetura. Cheguei a fazer curso de aptidão e eu te falo que, literalmente, por amor ao meu pai, para agradar e realizar um sonho dele, fiz engenharia. Apanhei, como dizem, com cano de ferro. Porque, olha, cálculo 1, 2, 3, mecânica, meu amigo, nossa, aquilo dizimou a minha turma. Foi legal, pela experiência. Ouro Preto, recomendo demais. É fantástico, é incrível. As relações sociais que nós fazemos ali são interessantíssimas. Você aprende a conviver. Irmão, hoje eu convivo com qualquer um. É uma escola na vida. Eu li um livro recentemente que trata sobre isso,
que é assim, são essas multidisciplinas, né? Ou seja, todas essas experiências que você tem ao longo da vida, né? Lá na frente, de alguma forma, te serve. Sim. Então, Ouro Preto serviu muito para isso. Fiz prova de transferência, transferi para a UFMG e, certo dia, no meio de uma prova, eu com ela em branco, assim, há mais de meia hora, parado, olhando para ela, pensando, falei, não quero isso para mim. Quero trabalhar, quero fazer outra coisa. Aí entreguei a prova em branco, fui para casa e comuniquei ao meu pai, vou trabalhar com você. Comunicou aí. E aí nós começamos a trabalhar inicialmente no escritório que ele tinha em Recife. E, na época, tínhamos uma estrutura pronta para poder começar uma confecção. E aí chamei um amigo e aí começamos. Contratei 2 costureiras, é como você falou mesmo. As 2 na máquina, eu e ele, né? Riscando, cortando, cara, elas produzindo, eu com o caminhão, que já tinha um caminhãozinho na época lá também, fazendo entrega, e aí começou a minha vida. Mas, em paralelo, sempre gostei do mercado imobiliário. Fiz grandes negócios. Imobiliário. Porque é o seguinte, pontualmente, comprei meu apartamento hoje por 1 milhão, mas daqui a 6 meses, quando eu precisei, eu quis vender, o mercado caiu um pouco, esfriou, eu só achei 950 nele. Ou ele continua valendo a mesma coisa, pontualmente. Mas se você amplia um pouco essa escala, qualquer coisa que você comprou há 10 anos atrás, hoje vale muito mais. Vale X vezes mais. Com certeza. Tá? E o mercado imobiliário ainda tem um negócio que é incrível, que é o uso. Então, você... não estou falando mal de ações. Sim. Eu tenho também visto em ações, invisto em criptomoedas, acho legal você diversificar. Mas, assim, coloquei o dinheiro ali, até o que eu saque, eu não tive prazer nenhum. O mercado imobiliário te dá. Então, se você consegue utilizar o seu recurso para adquirir um produto que lhe sirva, que faça sentido para você, aí sim. É um plus, é um item intangível, mas que ele está presente ali, é verdade? Sim, total. Então, assim, por isso que também eu não acredito naquele vendedor. Aquele vendedor que é, assim, incrível, fera, e que ele tem todas as técnicas e vende para qualquer um. Eu acho que é o contrário. Eu acho que, assim, é você entender isso, entender a necessidade do seu cliente, entender o que realmente faz sentido para ele e você entregar. Aí você cria automaticamente uma conexão. Você está vendendo uma verdade. Com certeza. E aí você montou a confecção, foi na época da Quality? Foi na época da Quality. E aí eu quero construir essa linha porque eu tenho uma visão que é assim, existe o bom comercial e existe ou comerciante. Eu acho que o ato de comércio, de comprar e vender, de fabricar e vender, é muito diferente do ato de vender serviço. Porque o serviço ele não está tangível. O produto você enxerga. Então, são conceitos distintos. Eu não me acho um bom comerciante, eu me acho um bom comercial. Eu vejo que existem pessoas que detêm os dois. Quando você teve aí essa oportunidade de trafegar como comerciante, você praticava atos de comércio, né? Porque era você que ia lá escolher o tecido, era você que ia lá negociava, você não tinha comprador, era você que ia lá via a linha, era você que pegava a máquina, certamente levava para consertar e tal. Quando você olha isso daí, depois que você teve a Quality, né, que eu acompanhei a Quality aí, você chegou a ter quantos colaboradores na Quality? Na Quality cheguei a 112. Foi o máximo que eu tive. 112 pessoas. E... costurando 12 por 12, às vezes até virando noite. Quando necessário, sim. Porque na época eu criei um sistema onde eu oferecia ao meu cliente, que era o mercado, né, dos centros da cidade ali, eu focava muito mais no Nordeste. Eu oferecia para o meu cliente a possibilidade da marca própria. Tá, então, label já. Como eu já tinha experiência no segmento, eu procurava, eu tinha um bom relacionamento com o mercado, já trabalhava com eles, era representante comercial, como eu falei. Eu oferecia um serviço a mais, que era, faça a sua linha. Crie sua linha com seu nome. Que ano isso? 90 e alguma coisa. O white label ainda não estava nem basicamente existindo no mercado, ainda estava sendo desmistificado ali, provavelmente. Foi uma reportagem que eu li na Veja. Foi a primeira vez que eu tinha lido sobre isso. O white label naquele momento era ainda algo muito embrionário. Uma revista da TAM, não vou. Eu abri e vi, eu falei, poxa, isso é um negócio.
E realmente isso virou um negócio. Virou. E foi muito bom. Foi muito bom. E através disso nós criamos aí uma estrutura, inclusive, de ressocialização do Revira Vida, que é um projeto incrível, que trabalha efetivamente a recolocação no mercado de trabalho, reeducando-os. Então, assim, realmente são pessoas que estão tendo ali, talvez, a primeira oportunidade da vida. E é gostoso. E nós percebemos que muita gente quer. Vários deles querem. Ali foi um divisor de águas. Foi, maravilhoso. Ali foi. Mas foi uma quebra de paradigmas muito grande. Então, aí vamos aí construir que o Renato era representante, ele vendia basicamente abrindo mercado e tirando pedido. Isso. Depois o Renato passou a ser um empreendedor, porque ele tinha uma oportunidade de ser inovador, fazendo white label. Eu falo sempre isso, tá? Isso. Eu vejo que empreendedor e empresário são totalmente distintos. Empreendedor, ele tem uma natureza humana de romper e correr risco. Então, ele é disruptivo, porque ele interrompe um ciclo e começa outro, e ele está presente no risco. O empresário, ele é basicamente um CPF dentro de um CNPJ. E alguns empresários são avessos ao risco, não há nenhum mal nisso. Existem empresários muito bem-sucedidos que não são empreendedores. Existem empreendedores que chegam a ser empresários. Existem hoje pessoas que estão dentro de uma empresa com gestão, com controle, mas eles não são literalmente inovadores, eles têm ali aquele modelo, então eu sempre separo. Mas eu vejo que você ainda ali, né, no começo, já disruptando aí esse mercado, você viu, então, uma oportunidade de fazer o white label, você virou um empresário, porque quem tem aí 100 e poucos colaboradores já sai um pouco ali do empreendedor, já tem um financeiro, já tem uma gerente de produção, ele já começa a multiplicar, estou certo? Tá certo, é isso aí. Então, a Quality para você foi um grande divisor. Foi uma escola. E aí, se a gente para e olha para o quão difícil era vender representação comercial, para o quanto é difícil vender um produto do qual você produz. Existe uma semelhança, existe uma divergência entre esses dois modelos de vendas? Existe um ponto de coincidência que eu acredito que é o conhecimento. Então, você tem que realmente conhecer o produto que você trabalha, entender sobre o mercado e saber qual lugar que você consegue ocupar. Legal. Você não vira utopia. Você não vira utopia. Você levanta uma bandeira, um sonho e assim é um míssil, sabe, sem direção. Você falou de lugar e o Gilberto, o GLA que você conheceu, inteligentíssimo. É um querido, né? Ele tem uma frase que ele fala muito para a gente. Poder é ocupar espaço com competência. Eu adoro. Então, adotei, né? Doutor Gilberto, me desculpa. Adotei sua frase. Ele me passou, eu adotei e estou propagando aí, tá mas acho que... Mas é uma frase que ela é muito importante. Você tem que saber ter o conhecimento, entender o mercado, entender onde você está, como é que você vai se posicionar. E vou te falar, na minha vida hoje, eu tento colocar isso em prática. Eu lembro disso quase todo dia. Que bom, tá vendo aí? Tá vendo? O conhecimento. Sabe por quê? Tantas oportunidades são perdidas porque você fala, depois você fala, puxa, deveria ter dito aquilo, poderia ter levantado naquele momento e proposto um brinde, poderia ter feito determinado comentário. E tempo é um ativo que a gente não controla, o tempo simplesmente passa. A experiência é um mérito que chega atrasado. Ela só chega depois. Uma amiga argentina, queridíssima, que eu amo, que é Yasmin, beijo, meu amor. Ela diz que a experiência é o pente depois que você perde o cabelo. Então, realmente, normalmente... Só que você, às vezes, consegue adquirir isso antes. Sim. E, quem tem... Quando eu olho hoje uma pessoa de 20 anos, madurinha, preparada, que me dá boas respostas e, principalmente, me faz perguntas coerentes. Curiosidade, eu acho que é uma necessidade humana. Eu olho e falo, esse aí vai cortar caminho. Seja curioso. E aí, quando você teve a Quality, aí eu te conheço, então eu posso fazer esse timeline. Você decidiu ir para os Estados Unidos. Foi. E aí, como é que foi? Cara, isso? ao longo dessa jornada, você vê de representante comercial, tá? Eu ampliei um pouco a minha gama de produtos a ser oferecida para o mercado.
Passei a oferecer o white label, como você mesmo falou. Mão de obra carcerária, começamos a participar de licitações, né? Comecei a atender rede hoteleira, então o negócio ficou de um tamanho razoável. Era um bom negócio. Só que eu entendia que o segmento estava sendo bombardeado. A China vinha que vinha. Eu fui à China 2 vezes e fui lá para comprar realmente tecido, para ter um pouco mais de competitividade, e vi coisas que estavam para acontecer que eu falei, olha... Isso vai ecoar no Brasil daqui a X anos. Meu amigo, o homem morre não é por falta de dinheiro, e como meu consultor dizia na época da qual eu tinha um consultor financeiro, uma empresa quebra por problema de caixa, ou falta ou excesso, né? Os dois. Então, assim, eu via as coisas acontecendo e o futuro, para mim, ele não era tão promissor como era um dia. Nesse momento, eu identifiquei a oportunidade de levar uma franquia do Brasil para os Estados Unidos. Eu tinha vontade de estar nos Estados Unidos, o meu irmão já tinha ido. Já estava morando o Flávio? O Flávio. O Gustavo ainda não. Bom, então, vou falar um pouquinho. Somos 4, tá? Eu sou o mais velho, tenho 47, faço 48 em março, já digo e tenho 48. Porque você já vai incorporando aquilo ali, nem dói. Nem dói, é verdade. Passa direto. E aí eu tenho 2 irmãos gêmeos, que são bem conhecidos, já trabalharam na televisão, e hoje somos todos sócios, trabalhamos juntos, todos no mercado imobiliário. Temos a menina, né, que vai ser sempre uma menina, que é a Patrícia, tem 43, mora em Belo Horizonte, ela tem uma rede de lojas. Então, você vê que o empreendedorismo está no seio da família. Está no sangue ali, né? Ela tem lojas da Crocs. Pode falar? Pode. Claro. Crocs e da... Eu nem conhecia essa marca, super legal, que vende pijaminha, Puquê. Massa. Muito legal. Muito boa. Muito legal. Enfim, somos 4. E aí o Flávio, ele tinha ido antes, eu estava no Brasil, mas eu já namorava com a ideia. Acho que todo mundo tem esse romance, né? Do sonho americano. Cara, você está num ambiente onde tudo funciona, sabe? Primeiro mundo, né? Pô, primeiro mundo, era gostoso, foi legal isso. E aí ele foi, eu fui e vi meu irmão estruturado e falei, pô, é possível. Só que, pô, eu sou quadradinho. Então, assim, eu falei, vou, mas eu preciso... E sabendo que eu vou fazer alguma coisa. Perdoe pelos palavrões. Pode falar, à vontade. Qualquer coisa a produção bota tem um pizinho? Tem um pi. Perfeito, estou em paz. Então, o que acontece é o seguinte, ele tinha ido, eu fui, experimentei, eu falei, eu quero isso para mim. Mas eu preciso ter status imigratório. Hoje eu sou cidadão americano, mas, meu irmão, a jornada é longa. É longa. E você que gosta de estar certinho, então a jornada é ainda mais longa. Pois é. Sem atalho. A minha mãe me ensinou isso muito cedo. A vida é um espelho, meu filho. Não adianta. E eu entendo que, para mim é o que funciona. É o correto. É o certinho, sabe? Tem gente que consegue andar errado e se dá bem. Enfim, não é o que eu acredito e não é o que funciona para mim. E não está tudo bem andar errado e está tudo bem, né? Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Enfim, consegui status imigratório através de uma empresa que eu tinha, a Quality, no Brasil, e a Quality me mandou para abrir uma filial nos Estados Unidos. Como executivo. Então, existe um visto que chama L1. Fui para os Estados Unidos com L1, ou seja, eu tinha status imigratório, fui com dinheiro, porque aí volta para o mercado imobiliário. Poxa, eu vendia na época as coisas que eu tinha conquistado no Brasil, né? Tinha um apartamento muito bom em Recife. Eu tinha uma casa de praia muito boa. Minha casa de praia era espetacular, saudade de Toquinho, beijo pro pessoal de Toquinho aí, de Recife. Foi um lugar maravilhoso, fiz grandes amigos aí. Lá conheci meu compadre aqui, Carlos Alberto Pinto. E vendeu os bens todos? Vendi, fui para Miami, o dólar estava barato, então aí eu ia lembrar. Naquela época, 1 para 2? Pô, estava 1,8, 1,85. Aí meu consultor pulsava na minha cabeça, né? Porque ele vinha muito forte, porque a empresa quebra por excesso de caixa. Então, e meu irmão já trabalhando no mercado imobiliário, assim, já fazendo um belo trabalho. A gente chegou a fazer algumas operações juntos. Exato, fizemos, tal. E eu estava assim, com esse negócio na minha cabeça. Eu falei, não, eu vou por aqui. Mercado imobiliário, ainda não. Comprei apartamento para mim, imobiliei e tal, mas assim, nada, só no nível pessoal. Não entrei profissionalmente nesse mercado. E aí foi uma bela experiência. Estados Unidos é uma escola. E aí, como foi ser agora empreender com um modelo de franquia? Como é que foi essa experiência? Positiva, negativa? Porque tem uma história aí que eu vou puxar já, né? Lá vem ele, cara. A gente tenta esconder. Eu vou puxar essa história aí já. A gente tenta esquecer. Não, mas acho que é tudo válido. Eu falo brincando, eu concordo. Eu acho que é isso aí. E como é que foi ser dono de franquia?
ser franqueado? Foi um mercado novo para mim. Tudo era novo, né? Tudo era muito diferente, era romântico, assim, recomeçar aos, sei lá, tinha 30 e tantos, já ia para 40, sabe? Já estava estruturado ali. Então, assim, nesse ponto da minha vida era romântico. Você ter a oportunidade de recomeçar, era um negócio novo, era um país novo. Então, assim, foi muito prazeroso. Eu tenho boas lembranças disso. Só que eu deveria ter sido um pouco mais conservador. Se eu puder, se Deus me permitir fazer uma análise, porque ninguém volta ao passado. Sim. E eu te falo que eu não sei nem se eu mudaria. Né? Também Porque quando você muda o passado, você viu aquele efeito borboleta. Exatamente aquilo. Mudou uma coisa, muda tudo. Exatamente aquilo. Então, assim, você é o que é por tudo que você viveu. Pô, se eu tirar toda a dificuldade, eu vou te transformar no Você quê? hoje não estaria nem aqui, talvez. Não é? Então, assim, situações... Como é que é? Situações fracas fazem... Não, situações difíceis... Tempos difíceis fazem homens fortes. Exatamente. Né? Então, acho que tem isso. Como é que você quer limpar seu passado? Como é que você quer se reciclar? Mas, assim, a gente pode, sim, aprender com o passado. Eu acho que é importante, é válido. Eu que participei aí da tua trajetória, e a gente, óbvio, fala sempre em informação, né? Porque um dado é uma palavra, um símbolo, um algoritmo que ele não tem significado algum, se ele não for comparado com outro dado. Então, um dado, quando comparado, ele te dá informação. É verdade. Né? A gente, com informação, toma uma decisão aplicando a inteligência. Então, a título de exemplo, se você abrir o Waze agora, ele só vai ter um dado, a tua localização. Quando você coloca o outro dado para onde você vai, ele vai te dar o melhor trajeto, que não tem pedágio, então você toma uma decisão. Bela analogia. O que, analogamente falando, eu vejo, e é por isso que é bacana a gente instruir isso, porque o aprendizado só chega depois, né? A experiência é o método que chega atrasado e a dor ensina a gemer. Se eu não tivesse dor, a dor ensina a gemer, eu não gemeria, né? Então, assim, é na dor que vem mesmo. É isso aí. Mas eu vejo que um grande erro ali da transição, eu não diria, e fica à vontade de me corrigir. Claro. Né? Não acho que foi conservadorismo, eu acho que não houve um estudo mercadológico suficientemente Sem dúvida. capaz de entender se aquela população, se aquela comunidade, se há o costume, se há a cultura, porque quando você fala de um trabalho estético, né, que é sobrancelha, né, será que de fato aquela população gosta desse tipo de sobrancelha? É essa a ideia? Qual o tamanho do mercado? O que é que tu acha isso? Faz sentido? Eu acho que faz todo sentido, são perguntas pertinentes. E tem que ser, sabe? Tem que serem feitas, porque o que acontece é o seguinte: ninguém é dono da verdade. E eu cheguei lá dono da verdade, com o business plan na mão, e que nunca se materializou. Eu nunca questionei o business plan. O que eu ouvi na época... Você acreditou. Do dono da franquia, e assim, que era que, vai chegar em Miami, tem marciano com 2 anteninhas, ou seja, todo mundo tem sobrancelha. Se tem sobrancelha, tem mercado. Tem mercado, cara, não é assim, né? Que pobreza de analogia. Foi... Então, sim, a culpa é minha, eu estou atribuindo a mim, sabe? Ter acreditado realmente nisso e não ter feito perguntas pertinentes. Eu acho que é por aí. Porque o que acontece é o seguinte, eu vou pegar o exemplo do empresômetro. O empresômetro hoje trabalha com dados. Meu irmão, dados. São pessoas que já passaram por aquilo ali e estão te dando informações. Você não está capinando um mato, sabe? Já existem trilhas. Então, pega o mapa e escolha qual é a melhor trilha para chegar ao seu destino. E o que é mais fantástico é que é bom colocar isso, porque no Empresômetro somos a única empresa que lida com dados B2B. A gente só tem dados de pessoas jurídicas para pessoas jurídicas e dados de notas fiscais. Dados públicos, que são aqueles que podem ser acessados, né, pela Lei de Acesso à Informação, e dados abertos, que são aqueles que estão nos portais gov.br, todos os portais do Ministério. Então, existem os portais da transparência que você acessa e tem os dados ali públicos e os dados abertos. Por que é bacana entender isso? Porque quando você mapeia o mercado, que você olha para o universo, dados de pessoas físicas e dados de pessoas jurídicas, no nosso business,
as pessoas jurídicas elas são míopes, como você, em algum momento, entrou míope no mercado, tateando. Sendo que você teve um prejuízo, né? Sim. E um aprendizado. Também. Então, a gente, para não chorar pitangas, a gente enxerga isso como investimento. Negão, mas o investimento em dólar dói 5 vezes mais. Foi um MBA bem feito em Harvard. Foi um MBA em Harvard. Eu vou te falar, não mudaria nada. Está tudo certo. Eu sou muito bem resolvido com o passado. Agora, imagine você que, como você, pessoa física, existem líderes dentro das empresas que eles se sentem igual como você se sentiu. Estou indo para o mercado, sendo que aí tem um diferencial, Renato. Não cabe, eu acho. Onde existem dados, não cabe mais. É verdade. Eu acho. É verdade. Então, analogamente falando, não é diferente, mas eu vejo que um pouco desse teu aprendizado tenha vindo por não ter sido subsidiado em dados, né? Você foi na raça, no peito, a gente está falando de o quê? 10 anos atrás. Posso fazer um paralelo? Pode, deve. Deixa eu fazer um paralelo aqui. Deve. Você vê que tudo que eu te conto, eu começo, independente da área que eu esteja atuando. E acaba no imobiliário. Eu estou sempre flertando com o imobiliário. Tá? Assim que eu cheguei em Miami, meu irmão já estava no segmento. Ao procurar um apartamento para mim, aí voltando àquela nossa conversa, atendendo a minha necessidade, eu olhei e falei, olha, esse prédio tem potencial. Ele está barato. A região em que ele está localizado, ou seja, já era a minha análise. Era amadora, mas era baseado no meu feeling. Eu percebia que aquilo era um bom negócio. Betão, vendemos 19 apartamentos, assim, em menos de 3 meses. Foi um trabalho, eu, Gustavo e Flávio. Todo mundo, né? Se movimentando, passando para as pessoas, olha aqui, a localização é legal, tá barato, meu irmão me ligava, tá chegando um amigo meu, atende aí, e foi uma delícia. E a credibilidade que vocês têm no mercado é assustadora. O construtor ficou maluco, meu. Tá torrando Ele ficou maluco, falou, quem são esses caras, pô? E a gente depois, posteriormente, né, nós trabalhando, né, juntos, fomos para outros projetos, e foi a mesma coisa, viajávamos de jato com o dono da construtora. Então, assim, foi uma trajetória muito interessante, Miami. O que acontece aqui? O que você falou também, eu vou sempre bater na mesma porta, né? Mercado imobiliário, mas assim também pegando o gancho que nós conversávamos agora sobre dados. E aí eu vejo, comecei a trabalhar como corretor, tirei minha licença, enfim, fiz todo o caminho certinho. E trabalhava no mercado que me oferecia dados. E como profissional, para mim, é assim, faróis acesos, luz alta, sabe? Numa estrada sendo guiado por GPS, sabe? É exatamente isso. E assim, os dados lá são transparentes, tudo é público. Quando eu chego no mercado aqui no Brasil, eu me deparo com essa escassez de dados. Então, as exclusividades, os corretores, eles não têm um modelo, me permita. Sim, claro, fica à vontade. Só minha percepção. Então, assim, os corretores, eles colocam, né, os listings, né, que são os apartamentos que eles têm hoje, né, exclusivos para venda, debaixo do braço, só quem vende sou eu. Lá é o contrário. Eu pego o meu produto aqui, você como meu cliente, você assina, te dou um ano para vender meu apartamento. Eu pego o seu produto e eu coloco no MLS, que é um sistema. Ele disponibiliza aquilo ali para todos os corretores. E aí você traz, eu tenho um cliente para esse produto. Um corretor é canal de venda de outro corretor. E é automaticamente uma parceria feita. É isso. A gente divide a comissão, ou eu dou para ele... Já é pré-estabelecida? Eu já pré-estabeleço a comissão que eu quero dar para ele. Quando você disponibiliza nesse... O que eu quiser. Se o cliente me der 5, por exemplo... Você pode pagar 30, 40... Posso pagar 2 para ele, se eu quiser. Normalmente é meio-meio. 99% é meio-meio. Tá? Que bom. E é uma prática assim. É um mercado cooperativo, é um mercado lúcido, claro, que trabalha com base em dados. E tudo fica registrado. Então, é muito gera bom. Evidência e gera credibilidade. Muito e aí, quando você vendendo ali serviço, né? Então essa franquia já era um modelo de serviço, não tinha ali muito. Como foi essa migração de ser aquele cara que ia na porta e fazia acontecer e agora estava numa situação de esperava vir? Como é essa transição? Cara, foi uma difícil. Vocês têm o mercado, né, corporativo, ele tem algumas expressões, alguns jargões, é engraçado. E vocês usam uma expressão que chama dor. Então, assim, acho que a dor leva a isso, né? Então, doeu, você não quer continuar sentindo aquilo. Eu quero fazer algo que faça aquilo passar.
Então, são aqueles momentos do bom que você transforma em algo ruim no futuro, mas no momento você fala, Deus, não sei por que estou passando por isso, mas acredito que é para o meu propósito, é para o meu bem. Então vamos. Então vamos. Entendeu? Mas a franquia é diferente o modelo de venda? O modelo de franquia é um modelo muito engessado, né? Então, assim, você tem que seguir exatamente os parâmetros. Então, assim, quando o negócio ele está tropicalizado, quando o negócio ele está realmente projetado para aquilo, isso é interessante. Mas quando o modelo é novo, ele precisa ser testado. E acho que essa, sabe? Não houve o teste. Foi a nossa falha. Acho que todos nós, né? Eu, a franqueadora, deveríamos ter sido menos eufóricos e mais cautelosos. Mais estratégicos. Porque estávamos todos com dinheiro no bolso, Sim. porque na época o dólar estava barato, Sim. né? Então, eu vou abrir uma loja, vou abrir três. Eu abri três simultâneas. Poxa, vamos abrir uma. Vamos pilotar essa loja. Vamos validar esse business plan. E aí sim. Vou abrir a segunda. Repliquei o mesmo modelo, o modelo funcionou. Abri a terceira, o modelo funcionou. Ok, seu modelo funciona. E aí, certamente, eu imagino quão doloroso ser você abrir uma loja, fechar uma loja sem ter uma pessoa visitando. Já aconteceu? Depende. Já aconteceu? Já aconteceu. Já. E aí? Já vendi loja, enfim, eu saí de várias formas, né? Já fui processado, porque realmente aquela loja não virou, eu tive que pagar. E assim, no momento em que eu estava negociando o aluguel, o meu corretor, ele não me disse assim, olha, você está assinando aqui 5 anos. Se você sair antes, vai ter que pagar o restante. 5 anos. Não tem porta de saída. Então, assim, em alguns pontos eu fui mal orientado. Então, assim, quem hoje estiver aí interessado em investir nos Estados Unidos, busque dados, sabe? Converse com pessoas, veja podcasts, veja vídeos, pegue documentos, busque informação. Busque informação, porque uma informação hoje é um dinheiro salvo amanhã. Porque realmente ele... E como é que foi ser tatuador? Eu não poderia deixar de falar, porque eu prometi no começo. Algumas lojas elas foram fechadas. Eu indenizei nós chamamos de landlord, que é o dono da loja, né? O dono do ponto. E a loja de South Beach transformei num estúdio de tatuagem, que foi o ano mais divertido da minha vida. Me rabisquei inteiro. Mas eu gosto. Mas foi divertidíssimo. Funciona até hoje. Todo mundo da família. Tatuei minha família inteira. Aprendi a tatuar com o Rogério, que era meu... Pô, hoje é meu grande amigo, o Rogério, amo de paixão. Me ensinou a tatuar e me mostrou que a indústria da tatuagem é uma loucura, Beto. Não sei se você tem ideia. Eu conheci os donos das maiores marcas de tinta do planeta. Eu montei em paralelo, aí você vê esse negócio de empreendedor é uma merda. Então, em paralelo, eu montei uma distribuidora de produtos de tatuagem, também funciona até hoje. O meu ex-sócio, que é o Rogério, que é esse querido, está super bem, graças a Deus. Falando esses dias. E, assim, é uma indústria que movimenta dinheiro que você não imagina. Assim, é subjugada, né, pela aparência, mas, assim, os volumes são... Você não gigante, tem ideia. Não, um bom tatuador hoje ganha mais de 100 mil dólares nos Estados Unidos, de 80 a 100 mil dólares. Por mês. Por mês. Uma sessão com um bom tatuador lá, 2, 3, 5 mil. Sabe? Que bom. Ninguém nem imagina, né, esse mercado. Né? Foi divertido. Foi bem divertido. E continuava ali vendendo agora serviço. Não, e aí meu irmão falou, pô, você tá maluco? Vem para cá e... Vamos somar força, vamos para o mercado imobiliário, volta para cá. Mas aí você, lá nos Estados Unidos, você já era um corretor certificado? Não. Nós tínhamos imobiliária no Brasil e, através dessa imobiliária, o construtor ele nos pagava. Então, existe um método legal. Certo. Senão, estaria trabalhando sem licença. Isso não é permitido. Tá? Mas, e aí sim, como eu estava com o meu green card na mão, eu era todo... Né, na época, não era residente, não era americano ainda. Lá nos Estados Unidos, qual foi assim, o teu tempo de experiência dentro do mercado de real estate? Tu ficou quanto tempo imerso Foi nisso? Pelo menos 5, 6 anos. Fiz muitos cursos. Aí foi a primeira vez que eu entrei formalmente. E como eu sou muito Caxias, eu falei, vou estudar. Então, houve ali uma segregação de 2 Renatos. O Renato que acumulava, naquele momento, uma transição de carreira. Foi um momento, talvez, dos mais importantes da minha vida, Betão, porque o que aconteceu ali que foi a junção desses 2 Renatos. É o Renato que sempre gostou do mercado imobiliário, sempre foi apaixonado por arquitetura,
Eu sempre gostei de design, sempre gostei, Sim. sabe, de transitar por isso, mas, por outro lado, também gosto de dados. Quem ele conhece sabe que você é um cara muito elegante. Eu gosto de mesmo, obrigado. Maurício Placeres. Um beijo para o Placeres, é um querido que nos veste, foi um cara que eu tive o prazer de conhecer no Matarazzo, depois eu falo dele, maravilhoso. Um grande. Bom, então eu falei, olha, vou entrar. Primeira vez que eu cogitei na minha vida entrar seriamente, profissionalmente, corretamente no mercado. Eu entrei como corretor, então eu estudei, eu tirei minha licença, é uma prova dificílima. Você estuda 63 horas, você faz uma prova, passada essa prova, você tem que tirar 70%, você vai para o estado, você tem que tirar 75%, é uma prova bem difícil. Tá? Todo mundo... E inglês, é bom salientar que é na língua estrangeira. É inglês, né? É inglês. É. Então, ainda tem o desafio de quem não conhece a língua naturalmente. Tirei minha licença, pós-licença, você é obrigado a fazer 14 horas de curso e lá eles te reciclam a cada 2 anos. Ou seja, os Estados Unidos te dá uma licença, ele te obriga a estudar, a renovar ela a cada ele te 2 dá um anos. monte de regras. Que massa. Né? E é um mercado gostoso de trabalhar. Para mim foi uma escola incrível, maravilhosa. E ali você já trabalhava com venda de imóveis de luxo. E aí eu comecei a trabalhar com a venda de imóveis de luxo, eu já flertava com isso, meus irmãos já estavam com esse construtor, que era um dos maiores construtores da Flórida, e ele ficou impressionado com o mercado brasileiro que migrou para Miami. O brasileiro Sim, eu lembro. Chegou a ser um dos maiores compradores, né? Ainda é imóveis. hoje. O brasileiro é um povo muito respeitado nos Estados Unidos, sim, nas lojas. Principalmente em Miami. Miami, principalmente. E aí eu comecei a atendi muita gente conhecida, vários grandes empresários aqui do Brasil, vários grandes artistas, apresentadores, né? Através do relacionamento, principalmente dos meus irmãos, nós começamos a atender esse pessoal e me encantei pelo mercado imobiliário. E estou aí desde então. Trabalhando com imóveis de alto padrão, sempre. Sempre alto padrão, pelo seguinte, eu acredito na verdade. Então, eu acho que existem identidades e foi com o que eu me identifiquei. Poderia ser minha casa, minha vida. Se fosse a minha proposta, se fosse a minha missão, se fosse o meu propósito nessa vida, ok. Acho que tem vários segmentos. Não é que o bem-sucedido é quem vende determinada... Não, bem-sucedido é quem faz o que gosta, quem gerencia bem seu tempo e consegue viver disso e está feliz. Então, para mim, foi esse mercado. Me identifiquei, gosto bastante, entendo... eu consigo me colocar no lugar do meu cliente, eu consigo pensar como ele, ou seja, as minhas soluções, as minhas proposições são coerentes. Porque, sabe, nós temos valores comuns, compartilhados, valores comuns, então, assim, é uma coisa natural. Acho que tudo que é natural funciona melhor, não é verdade? É bacana porque você que estudou engenharia, que sempre gostou de imóvel, que gosta de design, que gosta de decoração, esses elementos estão muito mais presentes num imóvel de alto padrão do que qualquer outro, né? E aí, é mais fácil vender imóvel de alto padrão? Às vezes, eu vou te falar, às vezes é mais fácil. Por quê? Porque, eu vou te explicar de uma forma muito simples. Quando você vende um imóvel de médio padrão, por exemplo, ou você vai atingir alguém que está no começo da sua vida, ou talvez você vai, muitas vezes, atingir alguém que esteja fazendo talvez a única compra da vida dele. Então, aquilo é muito importante para ele. Então, é uma compra que ele vai fazer com muita calma. Eu sei que tem muito corretor que se irrita. O corretor quer ganhar a comissão e quer seguir a vida. Sim, ele quer fechar o negócio. E o cliente, às vezes, ele tem o tempo dele. E o boleto não espera o tempo do cliente e do corretor. Então, ele está comprando algo que para ele é muito importante. Sim. Então, isso tem que ser respeitado. Mais uma vez, eu me colocando numa situação... Então, eu não quero simplesmente... Esse cara tem que comprar rápido para eu ganhar logo a minha comissão e mandar ele embora. Sim. Então, assim, eu acho que sabe, acho que é muito por aí. Então, quem compra um imóvel de alto padrão, ele já chega mais decidido. E ele já é o segundo imóvel, o terceiro imóvel, Beto, né? já comprou diversos, para ele é mais um, então é uma compra mais prazerosa, é uma compra mais descontraída. Ela é mais cheia de detalhes, de nuances, ela é mais funny, digamos assim. Ela é, eu gosto bastante. Eu gosto. Normalmente é o que eu gostaria de ter. Né? Eu me enxergo naquele lugar, sabe? Quando eu te vendo e te falo que é bom, é porque eu comprei primeiro, é o que eu digo sempre, o vendedor é o primeiro comprador, é o primeiro cliente. Se o cara não compra o produto, como é que eu vou te vender se eu não comprei? Vender? Não é verdade? É isso. Então, assim, quando eu estou trabalhando nesse mercado de alto padrão, acontece que eu estou atendendo uma pessoa que compra algo que, sabe,
eu admiro, que eu gostaria de comprar e que funcionaria para mim também. E o tempo médio de venda, você vê que ele é comum, ele é atípico quando você conhece um pouco do mercado, porque aqui no Empresômetro a gente trabalha com tickets bastante elevados. E um grande ponto quando a gente lida com empresas é o tempo de maturidade, de conhecimento para poder decidir de uma compra. Então, a gente tem uma parte de prova de conceito, a gente tem uma parte de acurácia, a gente passa por um compliance, que atendemos aí os mais rígidos padrões, né? Porque nós temos um comitê de governança. Então, existe toda uma... Do mesmo jeito que uma venda de um imóvel. Né? E o advogado vai analisar contrato, o advogado vai ver escritura, vai ver documentação. Do mesmo jeito, a gente é submetido a isso. Então, é um tempo de venda longo. A gente, quando fala de vendas complexas, ela é uma venda bastante complexa, porque ela acaba sendo uma venda consultiva e não uma venda por dor. E eu vejo que no mercado imobiliário de alto luxo, ele é uma venda complexa consultiva, porque ele está comprando ali o quanto aquilo vai ter empregabilidade no conforto dele, né? Então, tem, isso daqui funciona assim, isso funciona assado. Então, há uma consultoria conjunta. Ele não está comprando um copo. Ele está comprando um agregado ali que se faz concretizar por meio de uma unidade imobiliária. Qual é hoje, assim, na tua experiência, o tempo médio de fechamento de um contrato de vendas complexas, aí, de contratos de alto padrão, assim, na tua experiência? Hoje, se a gente comparar Miami com o Brasil, o mercado americano com o Brasil. O mercado americano é muito diferente. No mercado americano, as vendas acontecem entre 90 e 120 dias, 3 a 4 meses, se o produto estiver precificado corretamente. E você precifica o seu mercado baseado em dados. Novamente, nós voltando na mesma conversa. Então, baseado em dados, baseado no que foi vendido na sua região. Não há especulação imobiliária, não. O preço é tabelado. Não, existe, claro. Todo mercado ele se apresenta como compradores e vendedores, né, travando é uma queda de braço, né? Um querendo puxar para cima, um querendo puxar para cima, outro querendo puxar para baixo. É normal. E eles se encontram num determinado momento e esse momento é o preço. Tá. E o preço ele varia de acordo com o tempo. Então, naquele momento, o preço era esse, baseado nas vendas que estavam acontecendo, baseado em quem estava listado, ou seja, quem estava exposto ao mercado. Então, sim, é bem racional. E se você precificar o seu apartamento corretamente, lá ele vai ser vendido com certeza. 90 a 120. 90 a 120, levando em consideração que um financiamento demora 30 dias. E no Brasil? Brasil depende muito. As vendas são mais rápidas. Aqui é um pouco mais... Celery? É. Sério? É. Eu imaginava que era mais demorado. É. Você fecha um imóvel ali no Cidade Matarazzo em 30 dias? Mas você está... Bom, você está falando de processo de venda, da parte burocrática ou da venda... Primeiro encontro, primeiro touch point com o lead As minhas vendas são muito rápidas. Fechamento do contrato. As minhas vendas são muito rápidas. São muito rápidas, né? Muito rápidas. Porque o que acontece é que eu vendo algo que... Não tem no mercado. Ele tem um elemento que ele impulsiona muito valorização, que é a escassez. Tudo que vale muito, ele tem esse elemento muito presente, que é a escassez. Né? Então, hoje eu vendo um produto que é extremamente escasso. E não tem outro complexo de... Pessoal, não é o tema, a gente pode até marcar um dia, convidar até o Alex para falar sobre o Matarazzo. Sobre o que é o complexo do Cidade Matarazzo. É incrível. Mas eu tenho o prazer aí de compartilhar, de conviver com a introdução aí dos meninos, do Renato, principalmente. Cara, é um complexo de entretenimento. Muitas pessoas acham que é apenas o hotel. O hotel é um entre os diversos elementos, as igrejas que tem, a sinagoga, o teatro que vai ter, toda a parte subsolo que tem, a manutenção de toda a estrutura histórica, né? Você conversar com as pessoas e ver ali o quão os engenheiros foram cautelosos de manter as estruturas. Cara, é um projeto que, obviamente, o elemento, digamos assim, o mastro principal, diria que é o hotel. Foi eleito aí como o hotel mais luxuoso, né? 27º melhor hotel do mundo. 27º. Foi muito comemorado por nós. Incrível. E é um projeto fantástico. E, de fato, né, há uma limitação de apartamentos, de unidades inserida dentro desse complexo, onde os proprietários usufruem de tudo isso, inclusive da estrutura do hotel. O que acontece ali é o seguinte, é uma
É um projeto muito único, muito icônico, e no qual eu tenho grande satisfação e honra por poder fazer parte. Estou lá desde o começo. Foi, inclusive, o motivo pelo qual você voltou para o Brasil. Fui convidado a voltar ao Brasil. Você, quando veio, eu lembro que você não olhou para mais nada, você só focou ali, né? Dificilmente algo me traria para o Brasil. Esse projeto te encantou. Eu estava muito bem lá nos Estados Unidos, enfim, mas esse projeto realmente ele é diferente. E é diferente porque ele é uma poesia. Acho que vale a pena realmente a gente marcar um dia para, se eu puder trazer o Alex aqui, vai ser maravilhoso. Vamos. Ele é uma poesia contada por um francês que se apaixonou pelo Brasil, frequenta o Brasil já há muitos anos através do Ivo Pitangui, se hospedava na ilha do Ivo. O Ivo mostrou para ele o que o Brasil tinha de melhor na gastronomia, na música, na arte. Ele se apaixonou. Eu falei, esse é o país mais rico do mundo e sempre teve vontade de montar alguma coisa aqui. Quando ele conseguiu identificar, quando ele identificou a oportunidade de comprar a área no coração de São Paulo, ele trouxe alguns parceiros, Jean Nouvel, que é um dos maiores arquitetos da história da humanidade, Louis Benesch, que é um paisagista também, que está ali pertinho de Burla Marx, são incríveis, Rudy Ricciotti, ele trouxe Philippe Starck. Só os caras. De fora, e aí sim, vamos olhar para o Brasil e vamos contar a história do Brasil. E assim foi feito. E ali é muito perfeito. E assim foi feito. São muitos detalhes. Beto, eu venho do Matarazzo contando histórias. Aquilo ali é uma poesia, é diferente. É um produto realmente diferenciado e ele tem esse caráter que nós mencionamos, da escassez. O Jean Nouvel, ele desenvolveu a torre de uma forma muito inteligente. Né? São 122 apartamentos e são 122 plantas diferentes. Ou seja, a sua unidade ela tem uma característica de ser uma obra de arte. E você não tem como repor, não existe linha. Então, o prédio tem características, são 450 obras de arte, 57 artistas, são 34 mil metros de área e, assim, o maior espaço verde do planeta, o residencial. Não existe nada igual. É uma proposta de vida com 35 restaurantes, 2 hotéis, né? Um é o Rosewood, o outro é o Soho House, que vem para cá. Sim. E eles trazem um público muito diferenciado também para São Paulo, que é positivo para o Brasil. Misturado aí com esses 57 artistas daqui, que são incríveis. Enfim, aquilo é um projeto que eu tive muito orgulho de fazer parte. Então, eu gosto de ver essa trajetória, que no final de tudo, quando a gente fala de performance e eficiência, eu acho que você hoje não estaria onde você está se tudo isso não tivesse acontecido, não tivesse vindo. Então, trabalhar nesse universo onde vendas elas são cada vez mais importantes e necessárias, elas te elevam para um nível onde você está. Porque, no final de tudo, tudo é sobre venda. Né? Quando você conquista alguém, quando você adquire um bem material, você se vende, você coloca ali dinheiro, então há naturalmente aí uma relação de conquista e tudo se acaba com venda. Mas a gente vai chegando ao fim, Renato, assim, com meu profundo agradecimento. Você é um cara que eu admiro muito. Parabéns aí pela transição na tua vida profissional. Parabéns aí por entregar tanto valor, né, para as pessoas. Não é só comprar um imóvel, como você colocou. Há detalhes ali que fazem parte do teu arcabouço de argumentos, do teu estudo, do teu desempenho, né? Pegando aí esse insight de conhecer bastante o produto, né? Faz com que você realmente consiga contar histórias e conectar os desejos às oportunidades. Então, eu vejo que você faz isso com muito grado. Então, agradecer aí. Quem quiser seguir o Renato em rede social, onde é que ele te encontra aí no Instagram? Renato.Mendonça. Esse é meu Instagram. Legal. E... O LinkedIn tem? Não, o Instagram é basicamente a única ferramenta que eu utilizo. Onde você está posicionado. Então, obrigado mais uma vez, pessoal. Espero que tenham gostado aí do bate-papo. Esse bate-papo ele vai se tornar cada vez mais presente. Então, segue a gente aí na rede social, @Empresômetro. Dá uma curtida lá no YouTube, salva essa playlist para você estar ouvindo, sugere se você não gostou, critica se você quer ver alguma coisa, porque o importante para a gente é estar trazendo informação, conhecimento e um bate-papo leve para que vocês se sintam aí agraciados com esse conhecimento que é natural, é um conhecimento raiz. Então,
Obrigado, Renato, pela presença. Eu que Obrigado mais uma agradeço. vez à live, a todo mundo que está aqui ajudando para que a gente faça desse momento Maravilha. eternizado. Obrigado Valeu. pela oportunidade. Obrigado. Um abraço, gente.